Olá, minhas margaridas, tudo bem com vocês? Hoje tem análise de filme. Bem, meu nome é Márcia Wellita, mentora de carreira, e hoje a gente vai falar do filme O Poço. Uau, esse filme veio por uma indicação. Eu, particularmente, não assistiria ele, porque eu não gosto de filme de terror, e assim, eu lembro que quando eu vi A Chamada, eu fiquei um pouco assim, mas aí ok, né? Vamos assistir. E aí também a gente vai tentar encaixar ele aí na nossa vida, né? Sempre deixando claro, gente, que eu não sou crítica de filme, não sou crítica de cinema, esse não é o objetivo. Eu venho fazer uma análise, uma referência comportamental muito mais de uma forma livre, e é lógico que antes de começar esse vídeo, por favor, se inscreve no canal, por favor, vai, compartilha, dá like, deixa comentários, sugere filmes se vocês quiserem que eu traga outras análises. O filme Poço, ele foi lançado lá em 2019 pela Netflix, né? E logo quando começa o filme, ele tem uma chamada com uma frase que ele fala assim: existem três tipos de pessoa, né? As pessoas de cima, as pessoas de baixo e as pessoas que caem. Sim, esse é o início do filme O Poço, só para vocês terem uma ideia. E se você ainda não assistiu, então para o vídeo, vai lá, assiste, principalmente se você não gosta de spoiler, que eu vou falar algumas coisas, e depois você volta aqui para ver se a minha análise faz sentido, para depois você comentar, e aí também colocar o seu posicionamento lá, o que você achou, essa coisa toda. Então, se você não se importa com spoiler, essa coisa toda, então segue o jogo, vamos falar aí do filme. Então, o que acontece? Esse filme ele é situado numa uma prisão, né, vertical, que ela é denominada como Poço, né, traduzindo para o português. E aí tem um homem, que é o Goring, que que ele vai para essa prisão por conta própria, porque ele tem o intuito de parar de fumar e ele entende que lá seria o lugar ideal para ele fazer isso. Em algumas coisas que a gente já pode começar a analisar, trazendo para o nosso dia a dia, é que para você entrar no poço, né, nessa grande aventura, é que ele tem que passar por uma entrevista, né? E parece uma entrevista de emprego, gente. A forma como a mulher conduz parece uma entrevista de emprego. Isso me chamou bastante atenção, porque ela começa a anotar, ela faz algumas perguntas, e aí, em dado momento, ela pergunta para ele qual que é a sua comida favorita, né? E ele fala qual que é a comida favorita dele, mas aquilo dali é um insight para você, é um detalhe para você se apegar ao filme depois de uma forma mais contínua. E aí, quando ele entra ele vai, teoricamente, ele passa na entrevista, né? Porque como está indo de forma espontânea, então ele passa na entrevista e lá ele conhece o que é o velho Trimagasi, né? Que é o seu companheiro de cela. E o que particularmente eu achei bem interessante, né, quando o Gordon chega na cela e ele tem começa a conhecer esse senhor, essa coisa toda, ele estava muito naquela coisa de que a gente chama de indignação construtiva, então ele via algumas coisas, ele questionava o tempo todo, e o que também ele começa a questionar, por quê? Porque ele está com um olhar de fora, né, da sociedade ainda, aquela coisa toda, e ele fica muito indignado com as coisas que esse senhor começa a passar para ele, né, então ele fica assim super bravo. Porque uma das coisas que ele fica muito bravo é porque esse senhor ele sempre fala para ele que ele responde o óbvio. Então tudo é óbvio nas perguntas que ele fala para do que está acontecendo. E aí ele fala: o que vamos comer? Óbvio, o que sobra dos de cima. Isso daqui também não deixa de ser uma analogia da nossa sociedade, né? O que sobra para a gente efetivamente, dependendo do nível social que você está. E também o filme ele traz uma crítica bastante social, tem algumas questões políticas que é muito sutil, mas isso daqui é uma coisa que é bem interessante, assim, depois se vocês quiserem pesquisar e assistir, ver essas sacadas, é muito legal. Então, tudo para ele, tudo que ele pergunta para esse senhor é óbvio. E quantas coisas na nossa vida a gente olha e fala, não, mas isso é óbvio. Gente,
Nem tudo é óbvio. Na minha concepção, né, enquanto pessoa, para mim, na realidade, não existe óbvio, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Então, até às vezes a gente numa empresa está aprendendo uma atividade e a pessoa está te treinando e você pergunta uma, duas, três vezes, e a pessoa, nossa, mas você não entendeu isso daqui, isso é tão óbvio. Não, é óbvio para você, não é óbvio para mim. Então, isso para mim é uma coisa que, quando ele trouxe essa fala, eu falei, nossa, é verdade, né? A gente sempre fica condicionado no óbvio. E aí tem uma das coisas que é bem interessante, é que conforme o tempo vai passando, o Goring ele vai se acostumando, né, a este processo, ou seja, ele vai se adaptando àquele processo, ao sistema, até para ele poder sobreviver, porque senão não vai rolar, né? E aí esse senhor, ele já está nessa prisão já faz alguns meses, e aí ele explica como acontece, como funciona o padrão que a prisão tem no seu dia a dia, né? Então, só para vocês terem uma ideia, não existe contato com a luz, né? Ou seja, o ritmo circadiano da pessoa, ela, que seria o nosso relógio do nosso corpo, que regula o humor, fome, essa coisa toda, ela acaba de alguma forma sendo afetada, né? Quando você não toma sol, essa coisa toda, fica só enclausurado, de alguma forma aquilo te afeta. Então, não é para menos que a prisão chama o poço, né? Então, não dá para fazer nenhum tipo de exercício, então a pessoa cai numa questão de sedentarismo, vocês imaginam, né? Sem sol, sem fazer exercício, não gera serotonina, dopamina, ocitocina, nenhum tipo de hormônio de prazer. E a única coisa que eles fazem lá nessa plataforma, né, no poço, é aguardar a plataforma de comida. Lembra que ele falou qual que era a comida preferida dele lá na entrevista, né? Então ele aguarda a plataforma que vai descendo lá perante os andares, conforme, dependendo do nível que você está. Lembrando que essa plataforma, ela que está no poço, ela tem as pessoas vão tendo acesso à comida conforme ela vai descendo de andar a andar. Então, né? Então tem lá desde o nível zero, que é onde está a mega mesa que veio da cozinha, montada, aquela coisa tudo bonitinho. E também pode ser que aquela comida que é uma mesa farta, né? Aquela coisa toda, mas também tem aquela que, quando chega lá no último andar, no último nível, que pode ser que não chegue em nada, e se chegar, chega tipo suja, essa coisa toda. Aqui é uma analogia também que a gente tem perante níveis da sociedade. Se a gente for parar para pensar de uma forma mais racional, uma estrutura organizacional, né, onde estão os níveis. A própria pirâmide de Maslow, ela fala disso, né, nas necessidades básicas do ser humano, né, viver, comer, as questões fisiológicas, e aí você vai até o status quo. Aqui ele traz essa provocação, né, porque na realidade quem está lá no nível zero come a melhor comida e depois isso vai descendo, né, dá até um pouco de agonia quando você começa a ver, assim, porque as pessoas fazem umas coisas que você fala, não acredito que essas pessoas fizeram isso, né? Então, quando ela chega no andar que você está, né, que a pessoa está, você tem 2 minutos para comer. Você tem que comer o que tiver lá em 2 minutos. E um detalhe: nenhum preso pode guardar comida, porque se ele guardar comida, de alguma forma ele vai ser punido. Né? Então, aí vocês assistem lá o filme para vocês entenderem o tipo de punição. E aí, um detalhe que é interessante, né? Quando a gente fala essa questão de comer a cada 2 minutos, a gente vai até a questão da nossa hora de almoço, que a gente come correndo, né? Aquela coisa toda, às vezes não dá para comer direito. Então, são alguns insights assim que eu comecei a ter quando eu vi esse filme. Outro detalhe, a cada 30 dias o poço ele solta lá um gás, onde as pessoas caem no sono e acordam em outro nível diferente, né? E isso gera um pouco de pavor, né? O pavor também deixa as pessoas sem raciocínio, uma vez que o prisioneiro, se ele acordar no nível pior, ele sabe que dependendo ele não vai ter comida, né? E aí, só que um dos objetivos também é que todos passem por diversos tipos de situações e que levem o limite de cada um, né? Até essa questão da questão da fome. Teoricamente, todo mundo deveria se ajudar, se a gente for pensar assim, né? Mas na realidade não é isso que acontece. Mas esse rodízio, ele é feito também.
E aí, conforme esse percurso de sobe e desce, né, as pessoas, ninguém é beneficiado, né? No entanto, todos se incentivam a comer muito, enquanto estiver naquela situação. Olha só o que leva a isso, né? Enquanto eu estou aqui, eu quero me beneficiar, eu não estou pensando no outro, né? E aí, em dado momento, o Gordon Gee, ele troca de pessoa na cela, e que é uma mulher, e ela fala a seguinte frase, né? Aspas, somente uma solidariedade espontânea pode trazer mudanças. Ou seja, a gente não vai mudar se tiver. A gente tem que ser espontâneo em ajudar o próximo, né? A gente tem que ficar esperando vir coisas de fora, né? De fora, estímulos de fora para a gente ajudar as pessoas. A gente tem que ser espontâneo em ajudar. Ou seja, se todos comerem o suficiente, ou seja, eu comi, beleza, ok? Já estou alimentado, haverá alimento para todos. Isso é uma das coisas que ela fala. Poxa, se tiver essa solidariedade espontânea, vai ter comida para todos. A gente não precisa. E olha só que interessante, né? Na nossa sociedade, como que as coisas ficam, né? Olha só que coisa, né? E aí, ela fala, uma das coisas que ela fala, como fazer essa mensagem chegar a ser notada quando tem uma parte de abundância e quer mais que a outra parte não tem nada e acabam se tornando canibais, né? Isso é um dos itens que a gente tem que refletir, porque quando a gente chega no nosso nível, vamos dizer assim, de necessidade básica, a gente não mede esforços para conter a nosso ânima, né? A gente vai lá e faz coisas que até o capiroto duvida, né? Então, isso foi uma das coisas que ela comentou. Aqui você está vendo aqui a mesa, né? Que ele está comendo. Aqui a mesa já está mexida, está bem mexida. Então, isso daqui é um desconforto que ele tem durante o filme. E uma das coisas aqui que eu acho que é legal a gente trazer, né, como o Poço ele traz uma provocação até de uma estrutura organizacional, trazendo um pouco para o mundo corporativo, né? Quem for assistir vai ter essa ideia, né? Até de um organograma, como a gente vê, lógico, de uma maneira mais leve, obviamente, mas quando eu comecei a assistir, quando eu comecei a fazer analogias, porque todos os filmes que eu vejo, eu vou fazendo analogia, até por uma questão comportamental, essa coisa toda, eu falo, nossa, isso daqui é uma estrutura, né? É uma estrutura hierárquica, né? Dos níveis, o que chega para o nível básico, que a gente chama do nível operacional dentro de uma empresa, para o nível tático e para o nível estratégico, né? Como chega as coisas. Mas quando você faz aquele rodízio, você começa a ver efetivamente o comportamento do ser humano, que foi o que aconteceu no filme. Apesar de você ter rodízios, apesar das pessoas saberem que elas também podem ficar sem alimentação, dependendo do nível que você está, mas existe aquela coisa, né, que a gente chama da própria natureza do ser humano. Então, isso daqui é uma das coisas que, quando a gente fala, né, dentro do mundo corporativo, tem a questão que eu estava, né, até comentando com vocês da hierarquia, que de uma forma simplista, ou não, pode ser os cargos, né, de carreira de cada ser humano, de cada nível que a gente tem, né? Se você está, dependendo do nível que você está, você coloca mais a mão na massa, se você está mais no nível estratégico, é muito mais o seu capital intelectual, o seu capital humano e político, né, de você negociar, de você conseguir as coisas. Então, são várias coisas que esse filme ele traz um insight, ele traz várias coisas, assim. Estou só trazendo um pouquinho para vocês terem um cheiro aí e provocar vocês para assistirem de alguma forma, né? Eu, apesar de ficar bastante assustada, né, porque um filme de terror, de suspense, assim, é uma coisa que não é uma coisa que me atrai de verdade, então eu fico um pouco mais assustada. Mas, assim, vale como aprendizado, vale para a gente refletir de verdade. Espero aí que vocês tenham gostado da análise e tenham a curiosidade de ir lá e assistir o filme. E, lógico, fazerem as conclusões que vocês acharem, obviamente. Aqui ninguém é dono da verdade, aqui é só uma sugestão de vídeo e de filme. E, lógico, cada um tem o seu mundo, tem a sua vivência e tá tudo certo, né? Então, meus queridos, a moral o Poço ele traz um pouquinho da degradação, né?
da nossa sociedade, até um pouquinho de desumanização, a questão de rico e pobre, se a gente começa a ver todos os extremos, né? Então, eu desejo para vocês, espero que vocês tenham gostado, deixa um like, compartilha, coloca aí comentário para saber se vocês gostaram, coloquem sugestão de filme e muitas margaridas para vocês, muito amor e cuidem da sua carreira profissional, que é isso que você vai conseguir ser feliz, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.